Mais um fato acaba de acontecer que eu tenho certeza que vai deixar essa galerinha aí da ditadura do Brasil ainda mais preocupada. Eles estão escondendo muita coisa aí, tá? Barroso pagou o imóvel de 22 milhões de reais nos Estados Unidos à vista. À vista! Foi 22 milhões numa lapada só. Bom, eles estão se perguntando assim, né? Até onde Donald Trump estaria disposto a ir para salvar Bolsonaro dessa perseguição criminosa que eles estão fazendo? Eu acho que esse vídeo dá uma resposta. Nesse vídeo, com muita calma, eu vou te mostrar como que essa sanção dos Estados Unidos é muito maior do que a imprensa tenta mostrar. Notícia do Paulo Capelli do Metrópolis. Governo Trump planeja mais sanções ao STF após reunião. É isso mesmo. O governo de Donald Trump avança para aplicar mais sanções ao STF após reunião com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nesta quinta-feira em Washington. Além da advogada Viviane Barcia, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, estão na mira demais magistrados da primeira turma da Suprema Corte responsáveis por julgar Jair Bolsonaro. A Casa Branca estuda sancionar com lei Magnitsky, a mesma usada contra Moraes, os ministros que condenarem Bolsonaro por estado de golpe. Integram o colegiado a Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. As sanções só não deverão ocorrer caso uma anistia seja aprovada pelo Congresso Nacional antes da condenação, o que é improvável. Internamente, magistrados discutem um cenário de anistia, mas apenas após conclusão do julgamento. E a nova reportagem do Metrópolis mostra que ministros têm muito a perder, principalmente Barroso. Ministro pagou imóvel de 22 milhões de reais nos Estados Unidos à vista. Taxa de condomínio é de 15 mil reais. O imóvel está em nome de uma offshore pertencente ao filho de Barroso. O Metrópolis mostra as imagens do local, completamente luxuoso. O imóvel da família do presidente do Supremo, em Miami, foi comprado à vista, sem hipoteca. A propriedade fica na ilha de Key Biscayne e está avaliada em 4,1 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais na cotação atual. A informação consta em documentos publicados no Condado de Miami-Dade, consultados pela coluna com a ajuda de um especialista local. Confira mais imagens e veja como é um local de extremo luxo. Vista para o mar, fachada do prédio todo de vidro aqui, móveis de primeira linha, colchão do bom, conforto muito diferente daqueles que os brasileiros têm aqui no Brasil. Olha só a visão, que maravilha. Olha o luxo desse banheiro. Agora vocês imaginem o Barroso vendo essa notícia. Estados Unidos apreendem bens de Nicolás Maduro avaliado em 700 milhões. A informação foi compartilhada pela Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, que detalhou a apreensão de propriedades luxuosas, incluindo mansões, automóveis, aeronaves e joias. Barroso, complicou para você, hein? O Barroso sempre se posicionou como um grande lutador pelo fim da desigualdade social. Barroso, que é um dos mais políticos, talvez, dos ministros do STF, adora dar discursos, viajar pelo mundo, autor do Perdeu o Mané e Derrotamos o Bolsonarismo, tem também algumas pérolas, algumas preciosidades que foram proferidas por ele. Presidente do STF defende combate às desigualdades. Barroso deu aula magna na Faculdade de Direito da UFRJ. O Barroso sempre se postou como aquele cara que odeia a concentração de capital. Ele tem ódio desses malditos ricos que mantêm o povo pobre na miséria, certo? Tem até um trecho aqui que me chamou a atenção, que é esse aqui, ó. Há muitos desafios que permanecem e que nós não devemos esquecer, que são os desafios do enfrentamento à pobreza extrema. Ainda temos 30% da população brasileira em insegurança alimentar e, portanto, estamos falando de 60 milhões de pessoas. Um país com a condição econômica do Brasil não pode ter gente passando fome. Ainda temos problemas dramáticos de uma desigualdade abissal que nos envergonha. Segundo a Oxfam, 6 pessoas no Brasil, 6 pessoas mais ricas, têm a riqueza de metade da população brasileira.
6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de pessoas. Tem alguma coisa errada nesse modelo que nós precisamos enfrentar. 6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de brasileiros. Cara, quem são esses miseráveis dessas 6 pessoas que possuem a riqueza de 100 milhões de brasileiros? Nós temos que descobrir quem são essas pessoas. Vamos lá, mas uma matéria totalmente diferente. Barroso pagou imóvel de 22 milhões de reais nos Estados Unidos à vista. Preste atenção, à vista. Foi 22 milhões numa lapada só. Um funcionário público que ganha 40 mil reais por mês, tá? Tenta computar isso aqui. Um funcionário público que ganha 40 mil reais por mês, que luta contra a desigualdade, comprou um apartamento de 22 milhões à vista. Vixe Maria, mas vamos lá. Taxa de condomínio é de 15 mil reais. Imóvel está em nome de uma offshore. Obviamente, offshore, você sabe que daí você não paga imposto, né? No seu país. Pertencente aos filhos de Barroso. Lembrando, um desses filhos do Barroso é um garoto de menos de 30 anos, um garoto que é diretor do BTG Pactual e mora em Nova York. Como que ele chegou lá? Não pergunte, senão a Polícia Federal bate na sua casa. Imóvel da família do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, em Miami, foi comprado à vista, sem hipoteca. A propriedade fica na ilha de Key Biscayne e está avaliada em 4,1 milhões de dólares, o equivalente a 22 milhões de reais. A informação consta em documento público no condado de Miami-Dade, consultados pela coluna com a ajuda de uma especialista local. O imóvel está registrado no nome de uma empresa offshore chamada Telub Florida LLC. O nome da firma é formada pelas sílabas iniciais dos membros da família do ministro. A compra foi feita ainda na planta, antes da chegada do Barroso ao STF, em junho de 2013. Mas o trâmite burocrático foi concluído em 2014, quando ele já estava na corte. Segundo mostra a papelada, o imóvel foi adquirido diretamente do empreiteiro que construiu o edifício, o bilionário argentino Eduardo Constantini. Então nós estamos falando de uma pessoa que luta contra a desigualdade, que odeia os mais ricos, mas provavelmente faz parte dos mais ricos do Brasil. Como que funciona? Eu já vi muita hipocrisia na minha vida. Só que essa aqui, ela supera todas. Porque ele tenta mudar toda a estrutura do nosso país. Age politicamente, dissolvendo o Congresso na sua suposta luta contra a desigualdade. Mas ele é um dos principais agentes dessa desigualdade, já que ele concentra tanta riqueza. Gente, 22 milhões. Pagou à vista. Tem cabimento uma coisa dessa? Isso tudo bem, é normal isso. E tá aqui o documento mostrando, ó. Fez questão de apresentar o documento que foi pago à vista. Cara, que loucura. Esse é o ministro que luta contra a desigualdade. Que brincadeira. O apartamento era usado até recentemente pelo filho do Barroso, não vai poder usar mais, né? O banqueiro Bernardo Van Russell Barroso, diretor associado do Banco BTG Pactual, que morava em Miami. Era em Miami, né? Nova York não, né? 20 quantos anos tinha esse cara? Não sei, que menos de 30 anos. E é diretor associado do BTG Pactual. Por que será? Será que dessa forma o banco estaria se blindando de processos na Suprema Corte? Acho que não tem jeito melhor de você se blindar no Brasil do que favorecer algum membro da família do STF. Isso aí você pode ter certeza que nenhum processo nunca vai te atingir. Cara, assim, é vergonhoso isso tudo. Assim, eu não dou conta. É uma coisa impressionante. Mais um fato acaba de acontecer que eu tenho certeza que vai deixar essa galerinha aí da ditadura do Brasil ainda mais preocupada. Como eu gostaria que os ministros do STF assistissem esse trecho de uma entrevista do Donald Trump que acabou de ser publicado. Bom, eles estão se perguntando assim, né? Até onde Donald Trump estaria disposto a ir para salvar Bolsonaro dessa perseguição criminosa que eles estão fazendo? Eu acho que esse vídeo dá uma resposta. Uma jornalista brasileira fez a seguinte pergunta para o Donald Trump. Donald Trump, presidente, você está preocupado com essa junção do BRICS ou do Brasil se juntar com a China em relação na guerra econômica? Isso te preocupa? Isso te deixa preocupado? A resposta do Trump foi essa daqui. Não vou ficar enrolando demais, vamos direto para a resposta. Só queria muito que os ministros do STF, Goni, essas pessoas que acham que isso é um caso que vai ser resolvido facilmente numa conversa com a Haddad, vocês entenderem o quão resiliente Donald Trump está.
we're doing better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is really a political execution. Ele falou assim, this is an electric, ele ia falar uma electric chair, no sentido assim, de execução de morte, mas querem matar Bolsonaro. Aí ele trocou e falou essa frase aqui, ó, political execution, essa daqui. Ele tá falando que, basicamente, que Alexandre de Moraes e a primeira turma do STF estão querendo executar politicamente o Bolsonaro, porque ele tá ganhando nas pesquisas, que a população quer ele de volta na cadeira presidencial, e basicamente ele está dando um recado. Não vou tolerar isso. Tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. 50% de tarifa que podem aumentar para 100% se o Lula insistir em continuar financiando a Rússia, tá? Se o Lula continuar financiando a Rússia na guerra na Ucrânia, que é o que o Lula está fazendo, ele triplicou a compra de diesel da Rússia para financiar a guerra. Se continuar, a tarifa vai para 100%, tá? Mas aí vamos voltar para o conteúdo que eu achei mais impressionante aqui. Donald Trump fala abertamente o que o Bolsonaro está sofrendo é uma execução política. Relatório essa semana mostrando que a corte brasileira não dá para confiar. Aí sobre isso, para piorar, isso aqui eu faço questão de abrir e mostrar novamente. Uma pesquisa que saiu hoje, com a seguinte pergunta. Olha a pergunta aqui, ó. A pergunta é essa. Na sua opinião, o Brasil vive hoje sob uma ditadura do judiciário? Na sua opinião, o Brasil vive hoje sob uma ditadura do judiciário? Nós temos mais pessoas no Brasil acreditando que sim do que não. Na verdade, se você ignorar os que... se você somar, né, esses que acreditam na ditadura e os que os juízes cometem abusos e atrapassam suas atribuições são 56%. Porque esse daqui, ó, essa laranjado... não, mas muitos juízes cometem abusos e ultrapassam suas atribuições. 56%. Sinceramente, no começo eu fiquei preocupado. Tarifa, com Magnitsky. O Brasil precisa de ajuda. Nós não conseguiremos derrubar essa ditadura ou voltar à sanidade com as nossas próprias forças. Tudo foi sequestrado. E as autoridades que têm alguma possibilidade de reagir estão reféns com o pai, ameaça de prisão do pai, ameaça de prisão da filha, da esposa, da avó. Como que a gente vai reagir dessa maneira? Apenas uma força de fora consegue devolver a democracia brasileira. Mas qual que é a mensagem? Não, os Estados Unidos não vai recuar, não adianta tentar negociar a tarifa, as coisas só vão acalmar, as coisas só serão pacificadas quando nós tivermos a anistia e quando Alexandre de Moraes sofreu um impeachment, e esse vai ser o dia mais feliz da história do nosso país. Assim, vai ser uma semana de gente na rua festejando. Nesse vídeo, com muita calma, eu vou te mostrar como que essa sanção dos Estados Unidos de ontem em relação aos mais médicos é muito maior do que a imprensa tenta mostrar. Eles estão escondendo muita coisa aí, tá? A sanção é em relação a um programa Mais Médicos que, na verdade, era um programa de financiamento da ditadura de Cuba através da escravidão dos reféns cubanos que vinham trabalhar no Brasil. Só que essas pessoas, elas vinham trabalhar no Brasil com algumas condições, tá? Os familiares dela tinham que ficar em Cuba como reféns e se eles fugissem, a família deles iriam pagar o preço. Eles recebiam apenas 20% do salário deles, o resto era passado diretamente para o bolso do ditador em Cuba. Então esse é um processo de exploração, é escravidão mesmo. E o terceiro ponto, eles eram obrigados a sair eram proibidos a sair das cidades onde eles eram colocados. É como se fosse mais ou menos uma tornozeleira eletrônica.
obrigados de sair de onde eles estavam e não podiam pedir permanência no Brasil, não podiam pedir visto. Reféns, o maior esquema de refém que o mundo já viu, e o Brasil financiou. O que acontece? O secretário de Estado, Marco Rubio, ele é um descendente de cubanos. Se eu não me engano, o pai, a mãe dele era cubana. Ele, melhor do que ninguém, entende o que é esse sistema de exploração e escravidão. Ao fazer essa sanção ao Brasil, a membros do governo Lula, que eu vou te mostrar quais são, você vai ficar... Até o Alexandre de Moraes está envolvido nisso. Ao fazer essa sanção, ele está mostrando para o mundo que o Brasil financiou ditaduras através da escravidão dos reféns da ditadura. Isso, assim, é mais uma pedra gigantesca para destruir essa fachada essa blindagem de democracia que o Brasil tem. O mundo está agora sabendo que o Brasil financiou ditadura escravizando os reféns dessa ditadura. Agora eu vou passar para você algumas das coisas, uma das pessoas que foram sancionadas. Alberto Kleiman. Esse cara ele está no Ministério da Saúde. Ele é o coordenador geral da COP30. Alberto Kleiman foi sancionado. Outro que foi sancionado, também não tem mais visto, que também está no governo, também no Ministério da Saúde, está revoltado aqui, dizendo que é uma agressão à soberania. Por que eu separei? Para essas pessoas aqui, impedir que o Brasil escravize reféns de ditadura é ir contra a soberania brasileira. Você entende isso aqui? A soberania brasileira, para eles da esquerda, é ter o direito de escravizar reféns de uma ditadura enquanto financiando essa ditadura com o seu dinheiro. Agora eu deixei a melhor parte para o final. Essa aqui é uma matéria publicada pelo STF, tá aqui, ó, tô no site do STF, de 2017, tá vendo, ó? 30 de novembro de 2017. Me acompanha para você entender que a casa é muito mais grave. Supremo julga constitucional, ou seja, de acordo com o Supremo, o Brasil tem o direito constitucional de escravizar reféns de ditaduras. Julga constitucional o programa Mais Médicos. Agora vamos lá. Prevaleceu o entendimento adotado pelo ministro Alexandre de Moraes, que afastou os argumentos principais apresentados pela Associação Médica Brasileira. Entre os pontos abordados, o ministro discutiu o atendimento ao direito à saúde, a necessidade da validação do diploma do médico estrangeiro e a questão da quebra de isonomia na relação do trabalho. Ou seja, o Alexandre de Moraes acredita que o que aconteceu foi certo, que o Brasil tem o direito, sim, de escravizar, de explorar reféns de uma ditadura enquanto as famílias deles eram mantidas prisioneiras. Olha que loucura que o cara fez. Segundo a leitura apresentada pelo Alexandre de Moraes, a prioridade estabelecida no Sistema Único de Saúde como Mais Médicos foi o binômio ensino e serviços, ao invés de investir em especialização para... especialização para depois ter o retorno, fez os dois ao mesmo tempo. Aqui não se trata de vínculo empregatício. É uma forma encontrada também em outros países de especialização junto à prestação de serviço. Ele está justificando o fato de que o Brasil pode sim financiar uma ditadura sanguinária e escravizar os reféns dessa ditadura. Então, assim, Marco Rubio está fazendo um pente fino em todos aqueles que contribuíram para escravizar os cubanos. E aí, de repente, aparece aqui um voto do Alexandre de Moraes, enquanto ministro da Suprema Corte, autorizando isso. Cara, quando você acha que não tem como piorar... Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante, que é esse aqui, ó. Esse cidadão aqui também perdeu o visto, tá? A imprensa não tá falando, mas isso aqui é o Padilha, é o ministro da Saúde. O ministro da Saúde do Brasil perdeu seu visto para ir aos Estados Unidos e agora corre o risco também de ser sancionado pela lei Magnitsky. Parabéns aos envolvidos. O Brasil não só é visto como uma ditadura no mundo inteiro agora, como também um país que financia ditaduras para escravizar os reféns dela. Cara, nós estamos quase no nível do Irã.
Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.